Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, nesse vídeo aqui, rapidamente, eu vou falar uma coisa interessante. Esse setup, ele não te dá aquela liberdade de você dizer, ele não presta, esse setup não presta, vou deixar de lado. Como muitos, né, que compram setup no mercado financeiro, deixa de lado. Primeiro porque não tem como melhorar, não tem como aumentar a assertividade. Você recebe o setup pronto e aí você instala ou, né, simplesmente é só você jogar o indicador para o gráfico e pronto, é só operar. Só que se o setup, com o passar do tempo, não ser assertivo, ou você descobrir que o setup não é assertivo, você faz o quê? Exclui, deixa de lado, ou nem opera mais. Infelizmente. Mas nesse setup, aqui é diferente. É claro que você vai receber esse setup em um parâmetro pronto, um parâmetro que eu utilizo. Contudo, além de você receber um parâmetro que eu utilizo, você pode criar o seu próprio parâmetro. E o parâmetro é importante porque ele que vai te dar o resultado se é mais assertivo ou menos assertivo. Assertivo, entendeu? Então, se você saber mexer nos parâmetros, você pode aumentar a assertividade. E você consegue perceber a assertividade desse parâmetro que você criou através do bug teste. Entendeu? Você percebe que o bug teste ali, nesse modo de pontuação, tem 94 no TP1, 72% no TP2. Apesar que nessa situação de pontuação, o que nos interessa é a assertividade no TP3, é a pontuação do TP3, tá? Então, nesses moldes de pontuação e de parâmetro, vamos focar no TP3, ok? Que, olha, né, assim, é o nosso 1 para 1, né? Mas foi um parâmetro legal e uma pontuação legal que um aluno criou. Então, vou pegar isso aqui, que foi o aluno que criou, e vamos ver a assertividade desse parâmetro e dessa pontuação que foi feito por um aluno, ok? E ele está lucrando, né? E aí ele me deu essa ideia de fazer assim. É, aqui, digamos assim, começou no dia 6. Estamos num período de uma semana, então eu quero saber em uma semana, né, quanto eu faria se eu tivesse operado no dia 6 de novembro e vamos até o dia 13 de novembro, que é o dia de hoje. Então, fechando aí uma semana. Deixa eu até clicar aqui no calendário. Então, dia 6 foi a semana passada, já tem que 7 dias. Então, dia 6 até o dia 13, uma semana, quantos eu faria em dólar usando esse parâmetro e essa pontuação, tá bom? Vamos lá? Primeiramente, vamos contar somente o LOIS. Aí eu contei, antes de fazer o vídeo, aqui dá para ver que tá com 18 entradas, então 18 entradas deu 13 takes e 5 LOIs. Tá bom, Lan, mas em miúdos, quanto daria em dólar? Quer saber quantos em dólar eu lucraria? Eu pegando take, loss, take, loss, durante essa semana, pegando todos esses sinais aí, né? Durante uma semana, quanto eu faria em dólar? Então, uma mesa de 10K, quanto eu faria no final? Dia 6 eu compro uma mesa de 10K e no dia 13 quanto eu vou estar? 10 mil e quanto? Vamos lá? Pronto. Aqui deu loss, vamos contar somente o loss, tá bom? Deixa eu até ampliar. Aqui deu loss, uma, take. Lembra que eu estou contando o TP3, tá? Take também, take, né? Aqui deu loss, opa, temos dois loss, take, outro loss, aqui outro loss, take, outro loss, take. Ou seja, 18 entradas. Então, 18 entradas, tivemos 5 loss. Aí é subtrair 18 menos 5, 13. Então, temos aí 13 takes e 5 loss, né? Vamos pegar até uma calculadora e vamos calcular aqui. Para vocês aí, 18 menos 5, 13. Tem alguma dúvida? Então, 13 take e 5 loss. Então, vamos lá, né? Esse aluno, geralmente, né, ele tem uma média de 10K, ele busca 0,5% ao dia, tá? Ou 0,25,
né? Ele arrisca 0,25, que eu oriento a ele, para buscar 0,5 ou 0,5 para buscar 1%. Nesse cálculo aí, ele arrisca $25 para buscar 50 ou arrisca, né, $50 para buscar $100, entendeu? Mas nessa situação, né, de pontuação, que é praticamente 1 para 1, ele está arriscando 0,25 para buscar 0,25 ou 0,5 para buscar 0,5. Então, em miúdos, ele está arriscando $50 para buscar 50. Mas você pode fazer o risco-retorno, que é o 2 para 1, 3 para 1, que eu que recomendo. 2 para 1, 3 para 1. Mas é uma pontuação interessante. Então, esse vídeo aqui para mostrar que esse setup aqui, qualquer pontuação que você criar, qualquer questão de risco-retorno, você vai ter um resultado muito bom se você saber configurar o parâmetro, tá bom? Muitos de vocês vão dizer assim, pô, Lan, eu prefiro o 2 para 1, 3 para 1. Ótimo, tem como aqui nos parâmetros você colocar a pontuação aonde você trabalha o 1 para 1, 2 para 1, risco-retorno, 3 para 1, tá? E, obviamente, criar um parâmetro para que você possa operar dessa forma, entendeu? Eu só estou pegando esse parâmetro aqui e essa pontuação de um aluno para verificar se essa pontuação e esse parâmetro é assertivo. Isso mostra que esse setup tem a liberdade de você criar, inovar, inventar a sua própria estratégia. Então, esse setup aqui não dá liberdade de dizer esse setup não presta. Pelo contrário, vai dizer que o seu parâmetro não está bom. Então, você pode melhorar. Então, diferente dos outros setups que você não pode melhorar, você não pode aumentar a assertividade, esse setup pode sim, tá bom? Mas vamos lá. Tenho aqui 13 takes, né, vezes $50, que é o que ele está arriscando e buscando, né? É o tal do 1 para 1 nessa pontuação aqui. Ele chama de semi-agressiva, mas eu vejo como uma pontuação mais de 1 para 1, entendeu? Mas é uma pontuação boa, já até testei e gostei, né? Porque eu testo tudo aquilo que os alunos mandam. E foi o responsável por esse resultado aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Tanto que teve um aluno que eu instalei o setup e coloquei esse parâmetro e eu achei interessante, ok? Bom, e aqui vai dar 650, 13 entradas, ou melhor, 13 takes vezes $50. Então, se contasse somente os takes, eu fiz 650. Pronto, botou 650 na sua mente, tivemos 5 LOIs. Então, 5 vezes 50, ou seja, 5 LOIs vezes $50. Eu quero saber o prejuízo que eu tive, né? Então, eu ganhei 650, mas em compensação perdi 250. Beleza. Então, vamos lá. 650 menos 650 é o take, menos 250 que é o loss, eu tive aí 400 de lucro. Ou seja, começando no dia 6, lembra? No começo do vídeo, eu estava lá atrás, no dia 6. Estamos agora no dia 13. Tá vendo aqui? Não estou passando o mouse. Dia 13, né? Então, fizemos aí, né, em uma semana, né, já que estamos no período de uma semana, né, período de uma semana, fizemos $400. Ou ele fez $400, né? Pode ser que é uma pontuação que você não concorde, pode ser que seja uma pontuação que você que venha criticar, mas o parâmetro é bom. A pontuação que você pode criar uma pontuação de risco-retorno de 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, que é para mim seguro, né? Mas ele buscou essa pontuação. E existe sim uma pontuação semelhante a essa, que eu chamo de semi-agressiva, e uma pontuação agressiva, que é semelhante a essa, porém o stop é maior, né? Pois que chamam de agressivo, mas em compensação pela quantidade de takes que a gente tem sequenciado, você consegue recuperar caso você tome um loss, tá bom? Mas aí a gente viu que em uma semana, começando no dia 6 e chegamos no dia 13, fizemos $400. Ou seja, se você tivesse uma mesa de 10K, né, no dia 6 você comprou a mesa, e aí chegar hoje, dia 13, estaria com $400. Se for comprar uma mesa da Rantec, tem a Rust X, né, que a meta de lucro, né, é 800 e a segunda é 4%, 8% da primeira e 4% na segunda. Então, é uma mesa muito boa da Rantec.
Então, quem tem uma mesa proprietária da Rantec, né, principalmente que a gente tem na Rantec mesa sem teste, né, a FUDIC, que é a mesa sem teste, né, eu acho que é assim que se pronuncia. Temos a mesa de uma etapa só, que é Express, tem a eRust X, que para mim é um dos melhores planos, né, que você pode remover regra de consistência, e quase todas as mesas têm regra de consistência, né, não tem colchão, né, e a meta de lucro, como eu falei, né, nesse vídeo, no finalzinho, até porque eu tive que cortar esse vídeo, que já estava longo, aí, obviamente, fiz uma edição, e não sei se vocês chegaram a prestar atenção. Eu falei que a meta de lucro da primeira fase é 8% e a segunda é 4%. Suponhamos que você comprasse uma mesa de 5.000 e você está disposto a arriscar 1%, que eu acho muito. Mas você está disposto, você confia no nosso setup. Tudo bem. Não acho loucura, até porque eu confio no meu setup e muitos alunos já fizeram isso. E estou pegando um exemplo, né, de um aluno, né, que realmente fez isso. É, e aí, ele arriscou $50 numa mesa de 50k, ou melhor, uma mesa de 5k, uma mesa de 5.000. Ele arriscou $50 ao dia durante uma semana. Como ele estava de férias, né? Ele pegou todas as entradas, acho que foi umas 19 entradas que deu, né? 19 entradas que deu e ele teve um lucro muito bom, porque ele conseguiu, através da letra sonoro, né? Ele pegou todas as entradas. Então, ele percebeu que em uma semana ele já tinha passado a primeira fase. Ele fez aí 400 e... Rapaz, ele fez 400 e... Ele fez mais do que 400, 450. Na mente dele, ele fez 450 porque quando bateu 400, né, fechou as operações e ele recebeu o e-mail dizendo que ele tinha passado na primeira fase. Entendeu? Mas ele percebeu, né, ele viu o histórico e tudo mais, que ele fez mais que $400. Entendeu? Quem tem mesa proprietária sabe disso. Porque às vezes está ali faltando $10 para bater a meta, né? Como está uma ordem flutuante, e essa ordem flutuante, ele conta. E aí vamos supor que essa ordem flutuante tem lá $10. Aí quando chega a 11, pum, fecha, né? Aí você tem, quem fica com medo, né? Opa, eu perdi a mesa? Não, calma, você bateu a meta. Então eles já fecharam. Ele conta também ordem flutuante. Claro, nem todas as mesas. É, E aí ele falou, cara, em uma semana eu passei na primeira fase, né? E aí, obviamente, se em uma semana ele seguindo essa mesma estratégia, arriscando aí praticamente $50, buscando 50. Ele usou 1 para 1. Ele usou o risco e retorno de 1 para 1, tá? Não sei se 2 para 1 ele conseguiria em uma semana esse resultado. Acredito que sim. Por que eu digo isso? Porque, obviamente, 1 para 1 para 2 para 1, a diferença tem uma pontuação. Por exemplo, se o seu stop é 600 e o TP1 é 600 e o TP2 é 1.200, é óbvio que o mercado ele vai andar rápido. E se ele andar rápido, dependendo do movimento, ele vai tocar no TP1 primeiro, para depois tocar no TP2. Então, enquanto eu abrir aqui uma ordem, estou buscando 2 para 1, eu estou no jogo. Ele já saiu, porque tocou no TP1 dele. O que ele fazia é o quê? Se tocou no TP1, take, mas se tocou no stop dele, ele busca TP2. Então, dava loss, ele buscava, né, TP2. Tomava outro loss, buscava TP3. Beleza, entendeu? Isso ele fez para a segunda fase. A primeira fase ele teve uma operação muito boa. Teve seus takes, seus loss e ele foi consistente ali. Na segunda fase, ele sentiu um pouco de dificuldade, né? Tomou um loss aqui, né? Ele buscava praticamente aí o 2 para 1, né? E take para dentro, né? E o fora é que ele não conseguiu pegar todas as entradas. Se ele pegasse todas as entradas, ele também tinha, né, passado na segunda fase muito mais rápido, como ele passou na primeira fase. Então, são experiências de um aluno que deu certo, usando o nosso setup, entendeu? E usando o risco-retorno de 1 para 1. Tomou loss, ele buscou 2 para 1. Tomou outro loss, busca 3 para 1. Entendeu? Ele dividiu a meta dele em 3,
entendeu? Então ele pode arriscar ele pode tentar 3 vezes, né. A primeira tentativa deu take, pronto, acabou. A segunda, a terceira, né, se as 3 deu loss, beleza. Na mente dele, que ele criou o gerenciamento dele, se ele tem uma mesa de 5.000, né, o drawdown dele máximo é 1.000, ou melhor, 500, né, então ele calculou que ele pode arriscar 150, no máximo 150. Beleza, né, acho arriscado? Sim, porque o drawdown diário é 250. A diferença aí é quase $100, mas ele estava disposto a fazer esse tipo de gerenciamento, que eu acho um pouco agressivo e ousado, mas que o setup te deu essa consistência, esse resultado. Ele passou na primeira e na segunda fase. Eu postei até o certificado de aprovação e de pagamento. Acho que foi de pagamento que eu postei. Porque depois ele, obviamente, ele, né, operou e tal, tal. E aí me mandou o certificado, que eu acho que foi de pagamento. Mas quando eu mando o certificado de pagamento, eu mando o certificado de todos os outros alunos, né, praticamente. Então, se alguém tem dúvida em relação à mesa proprietária, pode me chamar aqui, né? Vou deixar esse vídeo no canal no YouTube, e pode deixar nos comentários. Também posto lá no grupo do WhatsApp, né? Então, quem quiser tirar dúvidas, né, pode falar comigo sobre mesa proprietária, sobre setup, entendeu? Então, o caso dele foi um caso assim de pontuação de 1 para 1 e um gerenciamento agressivo. Então, você percebe que o cara usou uma pontuação agressiva, semi-agressiva, um gerenciamento agressivo. Ele conseguiu lucro. Se você usa uma pontuação conservadora, um gerenciamento conservador, um gerenciamento de risco já diz tudo, gerenciamento de risco. Então você vai seguir uma estratégia para que você não venha arriscar mais do que deve. E você também teve lucro, teve resultado, então é um setup que de fato te dá essa liberdade, né? Eu não sei qual foi o parâmetro que ele usou, mas ele criou o parâmetro dele, criou a pontuação que ele quer e tacou no pau e foi lucrando. Tudo bem que a gente manda o nosso próprio parâmetro, mas depois você começa a criar asas e começar a ter sua liberdade. Espera aí, deixa eu mexer aqui nessa amplitude. Espera aí, deixa eu mexer aqui na média móvel. Espera aí, deixa eu mexer aqui na pontuação para ver se aumenta essa atividade. Pronto, aumentou. Você pode compartilhar com outros alunos ou simplesmente pegue o parâmetro que você encontrou melhor do que o parâmetro que eu mandei e comece a lucrar. Então, esse setup da liberdade, essa é a parte importante de você mexer nos parâmetros e poder melhorar, aumentar a assertividade, tá bom? Se você percebe que o setup não está tão assertivo, mexa nos parâmetros, tá? Então, eh, ele vai se moldar ao mercado, ele vai ficar mais assertivo, mas também tendo sua capacidade de leitura do mercado, entendendo, fica perfeito. Tem situações assim que você tem que entender o mercado. Poxa, eu vou entrar aqui para compra para venda com essa ordem block, o mercado vai lateralizar. Se aparecer uma seta aí, eu não pego, a não ser que ele venha romper. Então tem situações que, mesmo que surjam as setas, você vai ter o discernimento de dizer assim, não vou pegar. Não vou pegar porque é muito arriscado. Você tem também o detector de tendência, que te ajuda nisso. Tendência de alta, né? Aí surge uma seta de compra, né? Tem uma ordem block aqui. Então, nesse parâmetro aqui, você começa a pegar uma visão de, pô, uma oportunidade de compra, entendeu? A mesma que tem tendência de alta, e tá uma tendência de alta, mas o mercado está lateralizando, né? Apesar que o parâmetro que está aqui nesse indicador, tá? São dois indicadores, tá? Alpha Profit e aqui em cima é o detector de tendência, melhor, aqui embaixo é o detector de tendência. Então, quando você adquire esse setup, você vai, ou melhor, quando você adquire essa ferramenta, vem três indicadores: ordem block, né? O Alpha Profit, que é o indicador, né, que vem com a seta e os níveis, e o detector de tendência, tá bom? Então, a configuração que coloquei aqui foi uma configuração longa, mas se fosse uma configuração mais curta, bem provável que estaria amarelo escrito lateralização ou lateralizado, porque de fato o mercado criou aqui uma lateralização, entendeu? E meio que surgisse uma seta, ele não pegaria. Ou seja, tem uma ordem block aí, eu tenho um detector de tendência dizendo que está lateralizando, porque eu vou pegar uma compra, uma venda, entendeu? Então, pegue essa dica que é importante para vocês que vão adquirir esse setup.